Animais primitivos têm medo. Não imagine que esses caras não têm. Não existe recuperação pro menor pio. Vocês sabem disso. Isso aí você só resolve, assim, pros caras que já estão no crime, é com violência. Oruan é denunciado por tentativa de homicídio contra policiais civis. O Ministério Público do Rio de Janeiro pede a condenação de Mauro Davi dos Santos Nepomucemo por tentativa de homicídio por meio cruel e torpe contra agentes de segurança pública. O rapper Oruan foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra policiais civis durante uma operação policial na casa do artista na madrugada do dia 22, no Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A denúncia foi apresentada no Ministério Público de Janeiro nessa O MP pediu a condenação de Mauro Santos por tentativa de homicídio por meio cruel e torpe contra agente de segurança. Vamos, desce aí. O artista, que é filho de Marcinho VP, está preso lá. O Oruan é acusado de arremessar pedras diversas vezes de grande peso e volume e acertar o delegado Moisés Gomes e o oficial do cartório da polícia Alexandre Ferraz. A polícia estava no local para cumprir um mandado de busca e apreensão contra o menor pio, menor de idade, suspeito de atuar como segurança de Edgar Alves do Andrade, o DOCA, líder do Comando Vermelho e chefe do tráfico no Comando. Não, parece que o menor pio não era só isso. O menor pio é um dos maiores ladrões de carro do Rio de Janeiro. Ele ainda é menor de idade? Bota no Google aí, menor pio carros. Tá? Assim, ele é um menor de idade, especialista em roubo de carro. Assim, o moleque já tá batendo ré. Ele é tipo o Lamine Yamal do roubo de carro. É isso? É, ele mesmo, 17 anos, é apontado como ladrão de carros e segurança de carro. No último dia 21, adolescente. E ele é segurança com 17 anos. Eu vou falar uma parada pra vocês, tá? Não existe recuperação pro menor pio. Vocês sabem disso. Sejamos honestos. Gente, vamos lá. Vocês sabem onde se concentra o crime, a atividade criminosa? Se você for fazer um corte bem claro, a atividade criminosa, ela é, não digo que restrita, mas ela é concentrada, especialmente a atividade criminosa violenta. Existe o crime do colarinho branco, que, né, corre aí em quase todos os setores de renda e idade. O crime do colarinho branco, aqui o Brasil é o país do colarinho branco. Agora, o crime violento é concentrado em homem jovem. Qual o tipo de homem jovem? Homem jovem, baixa inteligência, em geral com baixa, o crime violento. Homem jovem, em geral baixa inteligência, muita preferência temporal, né? Ou seja, incapacidade de postergar recompensa, oriundos em geral de comunidades mais pobres. Então, o grosso do crime é cometido por este perfil. Este perfil, cara, esse perfil precisa ser reprimido. Porque meio que, vamos dizer, essa propensão a certo risco, a uma capacidade cognitiva mais baixa, tá? Essa tendência a não resistir a instintos mais primitivos, isso aí você só resolve, assim, pros caras que já estão no crime, com violência. Com violência. Com esses caras, você tem que, tem que ser bruto com esses caras. Você tem que reprimir, eles têm que ter medo de agir. E aí eles começam a tomar decisões tipo, e mesmo diante de um quadro de segurança e de imposição de segurança, esses caras cometem crime. Se for pegar num lugar sério, nos Estados Unidos, ou se for pra Europa, cara, sejamos honestos, o perfil do criminoso é o mesmo. É o homem jovem com essa propensão ao crime. Este cara, ele precisa ter muito medo, porque o medo é um sentimento primal compreendido por qualquer um. Se tem um medo de se F, o cara se segura. E mesmo assim, muitos não se seguram. O Eduardo Souza falou, precisam de família estruturada. A família estruturada conta muito. Muitas coisas contam, tá? Mas assim, se você tem um estoque de homens jovens, pobres, sem muita inteligência, oriundos de famílias estruturadas, você tem problema, ok? Você tem problema. Um cara como o menor pio, não adianta a gente falar que a gente vai recuperar o menor pio. E eu vou recuperar esses milhões de jovens. Alguns você recupera, alguns você recupera. Só que enquanto você tiver essa massa de homens jovens com essas propensões ao crime, né, baixa inteligência, preferência temporal alta, sentimento de impunidade, você vai ter que, cara, é porrada, cara, é porrada. É imposição da autoridade por meio da coerção e da violência. A autoridade tem que se estabelecer de maneira muito dura e muito rígida, tá? E isso extravasa o que eu chamo de direito penal do inimigo, que eu não tô falando só do faccionado, eu tô falando eventualmente de um ladrão que não é faccionado. Eu sei que isso tá cada vez mais raro. Então assim, não tenham muitas, você que tá me assistindo, não tenha muita esperança na recuperação de um determinado perfil de homem jovem. Porque ao longo da história humana,
Esse perfil sempre existiu e é ele que comete a maior parte dos crimes violentos. E eu acho que esse ponto aí, eu acho que vocês precisam colocar aqui. O menor pio não tem salvação. Um garoto com 17 anos, já é recordista de roubo de carro e é segurança de um criminoso, você imagina o quê? É cadeia, é muitos anos de cadeia, porque esse cara é um problema. E esse cara meio que será um problema pro resto da vida dele. Dificilmente você vai recuperar. Se com o tempo passa, diminui a testosterona do cara vai passando, entendeu? Os impulsos vão passando. Porque vocês sabem, o córtex pré-frontal, eu tô entendendo, atenção, momento Arthur Duval, né? O córtex pré-frontal ainda não tá pronto da pessoa, mas você tá com a testosterona no talo, o cara já é burro, cognição mais baixa. É um padrão. Você vai pegar, você vai fazer um checklist. Esse cara, é muito difícil esse cara não cometer crime. Então esse cara tem que ter muito medo, porque medo até, assim, animais primitivos têm medo. Animais primitivos têm medo. Não imagine que esses caras não têm. A pessoa não tá completa, é complicado. Eu vi um cara falar, eu não lembro quem falou, por favor, deem o crédito, né? Eu suspeito que foi o Renato 38. Por mais que o Renato 38 não goste de gente, já tinha dado declarações ruins. Eu costumo ser assim, beleza, fala aí, beleza, xinga, tem as suas teorias a nosso respeito, mas se você tem algumas coisas que são interessantes, eu vou ouvir. E eu vou pegar emprestado e vou dar crédito. Eu já falei pra vocês, há um paper do Renato 38 com o Felipe Hermes, tratando sobre auxílios e benefícios governamentais, sobre uma renda mínima universal e sobre direito a voto, interessantíssimo, e eu quero trazer pra galera do Livro Amarelo discutir sim. É um puta de um paper, tá? Eu acho que o Renato 38 falou que ele suspeita que a queda no número de homicídios no Brasil se dá, veja só que interessante, ô Riso, pela queda da natalidade. Porque se está nascendo menos gente, também está nascendo menos desse tipo de homem. E de verdade, nos últimos anos, tá, a queda na natalidade começou a chegar nas camadas mais populares. Portanto, está nascendo menos desses homens jovens, em geral pobres, de famílias desestruturadas, de baixa inteligência, com alta preferência temporal. Tá? Acho que é isso. Então, e é uma leitura interessante, tá? Tem um Livro Amarelo 2 aí, se pegar o Livro Amarelo 2 eu vou entrar nisso. É uma análise bacana de se pensar, porque as periferias das grandes cidades no Brasil, agora eu tô falando do Renan aqui, Livro Amarelo, Renan Partido, né, projetos. As favelas no Brasil se formaram, especialmente com uma intensidade maior, especialmente fora do Rio de Janeiro, dos anos 70 até os anos 90, né? Aqui em São Paulo a migração foi um troço colossal, São Paulo não tinha como absorver essa migração. E lá você teve, vamos dizer, uma massa de homens jovens que nasceram morando em favelas, em comunidades horríveis, né? E num período que a natalidade no Brasil ainda era muito alta, e que as pessoas oriundas do Nordeste vinham. Eu lembro assim, pô, tinha família, uma mulher tinha 6 filhos, aí largava os 6 filhos na escola, não tinha um pai, os 6 filhos eram filhos de 3, 4 pais diferentes, ia dar merda, todo mundo sabe disso. Então você começa a ver que você começa a ter um pico de criminalidade em São Paulo, quando, Riso? Anos 90. O Livro Amarelo é muito claro sobre isso no fascículo 2, tá? Olha só. Não sei se consigo mostrar. Aqui, ó. Ó. Desenvolvimento percentual de crimes por 100 mil habitantes. Ou seja, começa em 1910 e termina em 2000, tá? Entre 1910 e 2000, a atividade criminosa no Brasil aumentou 4.550%, por aí. Tá, 4.571%, tá aqui, ó. Então, assim, explodiu o crime no Brasil. Então bate com aquela ideia, aquela percepção que a gente tinha dos nossos avós. O Riso vai lembrar de que, na minha época dava pra sair na rua à noite, sim, não tinha perigo. Por quê? Olha só, a incidência de crime nos anos 40, 50, ela estoura, tá, pra valer, dos anos 70 em diante. O que acontece nos anos 70 em diante? Êxodo rural, as pessoas saem do interior, vêm morar nas cidades, surgem as periferias, e aí você começa a ter a explosão do crime, tá? Essa estatística mostra isso. A queda da natalidade, talvez, e especialmente a queda da natalidade nas periferias, faz com que, olha, famílias desestruturadas, mulheres que saem tendo filho, né, mulheres não muito inteligentes saem tendo filho por aí, com homens não muito capazes, botam no mundo esse tipo de homem, baixa inteligência, alta preferência temporal e tal, e esse cara, já, assim, né, que já é um capital humano de qualidade duvidosa, esse cara, se ele não existe, se ele não nasceu, ele não vai cometer o crime.